Mauro, eu queria começar com você falando de futebol, mas não tem como a gente fugir um pouco do assunto da arbitragem, porque é uma coisa que tá dando o que falar, né? E eu ainda destaco, Mauro, até para tirar a narrativa de que parece que o Flamengo está sendo beneficiado, etc., que tem lances que não estão aí e que, para mim, foram bem claros. Eu ontem, durante a partida, conversando com o André, né, até lembrei o pé no peito do Ayrton Lucas em lances idênticos, no queixo, né? Em lances idênticos, o Flamengo teve o jogador expulso ainda no primeiro tempo. Lembro de Flamengo e Santos ano passado, com o Tite já, em Brasília, o Gerson foi expulso no primeiro tempo, também porque levantou o pé, além da final da Recopa. O Arão foi expulso também ainda no primeiro tempo. Então, enfim, passou desapercebido esse lance. Além aí do pênalti, das expulsões. Então, Mauro, enfim, infelizmente, vou te perguntar o que você achou da arbitragem, o que você está achando dessa polêmica toda? O Arão foi expulso 2 vezes assim, uma contra a LDU na Libertadores e uma contra o Del Valle na Recopa. Eu nem lembrava. Teve essa mais recente do Gerson ano passado, com o título técnico já, né? Diante do Santos. Brasília, se não me engano, no jogo. Ele poderia ter dado cartão vermelho para o Alejo, mas deu só o amarelo. Ou seja, eu acho que esse lance é um dos que evidenciam que a narrativa que começou a rolar ontem, de que o árbitro prejudicou o Atlético e entrou deliberadamente disposto a ajudar o Flamengo, ela é covarde, cretina, ela é suja. Por quê? Porque o árbitro marcou contra os dois. Se ele quisesse realmente ajudar o Flamengo, ele expulsaria o Alejo, ele não daria o pênalti no Léo Pereira, do Léo Pereira, que ninguém dá aquele pênalti. Ninguém dá aquele pênalti. Eu achei bem feito pela tolice do Léo Pereira. Mereceu. Sabe? Não pode fazer uma bobagem daquela. Né? Dá uma chance daquela, especialmente com um árbitro novo que estava marcando tudo. O jogador tem que ter inteligência dentro do campo. Perceber quem é o cara que está apitando e ficar ligado. E o técnico também. Então ele não poderia jamais fazer aquilo. Acho que ele ali se empoderou ali, está sendo muito elogiado, ficou empolgadão, se achou o xerifão, fez aquela bobagem. Eu conversei com alguns ex-árbitros ontem, durante o jogo e depois, não para repetir a opinião deles, que eu tenho as minhas, mas para entender as recomendações. É sempre importante que essas recomendações mudam muito. Então, eu sempre procuro conversar com alguns ex-árbitros para entender o que eles recomendam para o árbitro, o que ele tem que fazer. Bem, um deles me deu uma resposta ótima sobre o Léo Pereira. Ele falou, olha, se sou eu apitando ainda, eu dou falta do jogador do Atlético, o Luiz Felipe. Eu falei, mas por quê? Eu falei, cara, eu vou marcar um pênalti desse, arrumar uma confusão dessa. Antes do empurrão do Léo Pereira, no Luiz Felipe, ele importunou o goleiro, tentou atrapalhar a reposição de bola. Não pode fazer isso. Isso é proibido há muito tempo. Né? Antigamente você podia interferir quando o goleiro ia fazer a reposição de bola, e se ele quicasse a bola, né? Acontecia isso às vezes. Era raro. O Nunes adorava fazer isso, né, Mauro? Oi? O Nunes adorava fazer isso, entrar na frente do goleiro. Isso, ficar perto do goleiro, se o goleiro quicasse a bola. Os goleiros fazem pouco isso, né? Mas era como o Andrada do Vasco, se lembra dele, quicava a bola, se agachava, ia lá no bico da área e dava uma reposição com o pé assim, fazia uns lançamentos assim, rasantes, buscando os atacantes. E na hora que o cara quicava a bola, o atacante podia vir por trás dele e tocar na bola e tirar a bola. Isso acontecia, eventualmente. Isso não pode mais. O goleiro ele é absoluto para repor a bola no jogo. E a alegação, quando essa mudança aconteceu, já faz alguns anos, era que o goleiro tinha que ter a liberdade para poder repor a bola, para acelerar o jogo. Então, ele poderia, esse hábito, exato que me falou, eu marcaria a falta do jogador do Atlético. Ele não pode atrapalhar o goleiro. Não tem pênalti, é uma decisão muito polêmica, discutível. Não marca, acabou, segue o jogo. Para que lado for, não é porque era para o Flamengo. Eu marco isso e ponto final. Mas ele foi tão Zé Regrinha ali que ele foi lá e marcou o pênalti contra o Flamengo. Se ele quisesse mesmo prejudicar o Atlético, ele ia marcar aquele pênalti, gente. Ele expulsava o Alejo no primeiro tempo. Eu acho que ele, repito, eu achei bem feito pela tolice do Léo Pereira. Mas entendo que ninguém marca aquilo. O Alejo, ele entendeu como cartão amarelo, mas ele poderia interpretar como vermelho. Ali vai na interpretação. Né? Ele poderia entender como vermelho e dar um cartão vermelho. Ele não quis. A expulsão do Alix Vinícius, ele era, de fato, ali uma situação clara de gol. Alguém disse, mas o Pedro não ia em direção do gol. Não, ele ia em direção do quê? Do vestiário, do banheiro. Ele ia em direção do gol, ele driblou para o lado. Ele não pode passar pelo dentro do cara. Ele driblou um pouquinho para a lateral para passar pelo adversário, mas ele estava no centro da defesa, perto da direção da meia-lua. Era ele o goleiro. Mas tinha um jogador na cobertura lá atrás. Esse jogador só chega porque o Pedro é derrubado. Se o Pedro não é derrubado, o cara tem que pedir um moto de aplicativo para poder chegar no Pedro. Não ia chegar.
Então, a não ser que o Pedro errasse, tropeçasse no gramado ruim, aí é o imponderável. A condição de finalização para o jogador, do atacante, então, ali foi o cartão vermelho. Então, assim, ele tomou decisões contra um e contra o outro. O gol anulado, ali aquela linha do VAR, aquilo que o VAR vira e mexe acontece. Eu não consigo entender nada daquela linha do VAR. Uma linha grossa ali, em cima do ombro do pé, não sabe direito, negócio feito na navalhada ali, muito, muito, muito difícil de entender, não tenho opinião formada, mas a falta anterior a esse lance, ela não é nada. O Gerson até esperneia na hora ali, porque não foi nada. O jogador do Atlético, não lembro qual, ele se atira pateticamente, ele dá uma falta e dali sai a jogada que gera o gol anulado do Atlético. Mas, enfim. E, para mim, o pênalti é um absurdo. Eu acho um absurdo essa marcação de pênalti, porque o Maguinho ele salta para cabecear, ele consegue cabecear a bola e ele faz o movimento natural dos braços. Você salta, você toma impulso. Ninguém salta com o braço grudado no corpo, né? Até uma criança pulando corda, ela usa os braços para tomar impulso, para se equilibrar, né? É uma coisa óbvia, gente. Sei lá, pega um físico aí, um cara que estude biomecânica, essas coisas, para explicar que o diabo, o ser humano, tem que abrir os braços para poder saltar. Tem uma explicação, óbvio que tem. E aí, quando ele desce, ele acaba acertando, mas para mim aquilo é tão acidental quanto o choque do Adriano com o Vinha, de cabeça. Ninguém quis acertar ninguém. Se for disputar uma bola, cabeça com cabeça. O Vinha foi parar no hospital. Os dois saíram do jogo, né? Acontece. Eu entendo dessa maneira. Mas machucou o Bruno Henrique. Sim, mas eu achei totalmente acidental. Ontem na minha live alguém falou, mas o Marcelo, quando o jogador do Argentino Júnior quebrou a perna, é diferente. O Marcelo não teve a intenção de quebrar a perna, é óbvio. Duvido que o Marcelo fosse querer quebrar a perna do rapaz. É claro que não. Mas ele foi duro numa disputa de bola e cometeu uma falta, que infelizmente gerou uma contusão gravíssima e muito feia. Horrível até. Mas eu entendo que o Maguinho não fez nada demais, disputou uma bola. E aí ele marca um pênalti no final, para mim é absurdo. E não é porque se marca na Premier League, se marca na Bundesliga, eu acho que isso não é futebol. Eu acho que não é futebol. E acho que ele está no pacote também, não foi nem o caso, porque o Bruno Henrique, de fato, foi atingido, voluntariamente, mas foi, de uma situação que acontece muito hoje, que qualquer contato com o rosto do adversário é tratado como agressão. Tem um jogador que enfia a cara o cara abre o braço para fazer a proteção, o cara enfia a cara ali, se bobear, para poder simular uma situação que foi atingido, põe a mão no rosto e os caras marcam, dão um cartão. E muitas vezes não acontece nada. Às vezes é acidente. Eu abri o braço para fazer uma proteção, o jogador veio na corrida, de repente até sem querer, e bateu com o rosto ali, o pescoço e tal, no cotovelo, no antebraço, e o camarada vai lá e trata como se eu tivesse agredido. Enfim, são coisas da arbitragem brasileira, especialmente. Eu acho que ele tomou uma decisão errada na marcação do pênalti. O Flamengo não merecia vencer o jogo. Acho que o Atlético, pelas circunstâncias, com o meio a menos, foi um time muito valente, inclusive. Houve um momento do jogo que tinha 11 finalizações do Atlético e 10 do Flamengo. O Flamengo, desde o final do primeiro tempo, com o homem a mais. Vergonhoso aquilo. Vergonhoso. Depois o Flamengo teve mais finalizações ao final. Mas houve um momento que o Atlético superou o Flamengo, gente, no segundo tempo, passou à frente de arremates com um homem a menos. Quer dizer, o time foi ao ataque, foi corajoso, não se acovardou, buscou o resultado, empatou, né? Mas acho que o árbitro ele marcou lances discutíveis contra um e contra o outro. E essa narrativa que tenta transformar o Flamengo no único time beneficiado e tudo, ela é cretina, covarde, suja e outras coisas mais. Ontem tivemos, no jogo Vasco e Grêmio, também marcações polêmicas e não marcações polêmicas, com o gol do Cruzeiro em Belo Horizonte anulado, que a bola me parece que bate na mão do jogador do Botafogo, não do Cruzeiro, me pareceu. Aqui em São Paulo também o Fagner e as suas atividades ali comuns e tal. Enfim, tem várias questões ali de arbitragem. Várias. Mas o holofote maior fica em cima desse jogo, porque é o Flamengo. Agora, o Tite tem que ter uma conversa muito séria com os caras. Eu acho que ele deveria fazer umas mudanças para quarta-feira, sabe? Porque se ele quer mesmo disputa por posições e tirar da zona de conforto, ele tem que escolher alguns ali para dar uma descansada, né? E botar sangue novo no time, porque ontem aquela acomodação, ele errou muito, mas os jogadores, cara, não podem passar batido na crítica, não. Atuação deplorável do Flamengo ontem. Deplorável. Não tem gramado ruim que justifique aquilo ali.